Então, esse é um grupo que nós começamos para fazer um estudo mais aprofundado dos romances do Emmanuel. A gente vai poder aproveitar essa epidemia que estamos vivendo agora e ter esse momento, não só de pensar em outros aspectos, mas também nesses aspectos aqui que esse romance trouxe para a gente, tá bom? A gente vai disponibilizar as gravações sempre desses nossos encontros na internet, para quem quiser começar a acompanhar, né? E quem quiser participar ao vivo é só nos encontrar no sábado, às 9 da manhã. Então, o primeiro romance que o Emmanuel escreveu foi esse, há 2000 anos, em 1939. Né? Então, ele tem um subtítulo que é Episódios da História do Cristianismo no século I. Né? Eu acho que isso é interessante da gente começar a entender qual que foi a mensagem de Cristo realmente. Eu acho que esses livros eles mostram isso, né? A hora que a gente vai estudando vários desses livros que Emmanuel trouxe, que são a maioria deles dessa época, a gente começa a entender o que Cristo queria trazer de mensagem para a gente realmente. Aqui é o prefácio. Na intimidade de Emmanuel, ao leitor. Antes de penetrares o limiar dessa história, é justo apresentemos à tua curiosidade algumas observações de Emmanuel, o ex-senador Públio Lentulus, descendente da gens Cornélia, recebidas desse generoso espírito na intimidade do grupo de estudos espiritualistas de Pedro Leopoldo, Estado de Minas Gerais. Através dessas observações, ficarás conhecendo as primeiras palavras do autor a respeito desta obra e suas impressões mais íntimas no curso do trabalho, que foi levado a efeito de 24 de outubro de 1938 a 9 de fevereiro de 1939, segundo as possibilidades de tempo do seu médium e sem perturbar outras atividades do próprio Emmanuel, junto aos sofredores que frequentemente o procuram, e junto ao esforço de propaganda do espiritismo cristão na pátria do Cruzeiro. Eu vou fazer um comentário já, né, por esse período de 24 de outubro a 9 de fevereiro. São 110 dias, né? Aí a minha versão do livro aqui tem cerca de 500 páginas. Então, imagina que se o Chico não, não falhasse nenhum dia, ele ia receber, né, 5 páginas por dia. Né? Então, ele tem o tempo de pegar, escrever as 5 páginas do livro no papel, só que depois ele passava tudo a limpo, tudo que ele recebeu, né? Que a letra talvez não ficasse da melhor forma, aí ele passava a limpo, até para ele também já começar a reflexão. Então, eu, eu gosto de dar esses exemplos para a gente não tem às vezes o tamanho, né, não tem a impressão, né, a gente não consegue imaginar o tamanho do esforço que essa pessoa fez aqui enquanto esteve conosco, né? Para escrever um livro desse, eu não sei se eu daria conta, com toda essa disciplina, né? Como ele mesmo comentava, que Emmanuel pediu para ele só 3 coisas, né? Disciplina, disciplina e disciplina. Se ele fosse disciplinado, ele conseguiria atingir as suas metas, né? E compreender tudo o que acontecia com ele. Então, continuando. Em 7 de setembro de 1938, afirmava ele em pequena mensagem íntima aos seus amigos encarnados: algum dia, se Deus me permitir,
falar-vos-ei do orgulhoso patrício Públio Lentulus, a fim de algo aprenderes nas dolorosas experiências de uma alma indiferente e ingrata. Aí vocês vão reparar que tem um amarelinho, né? Isso foi trechos que eu já, quando estava preparando, decidi marcar, né? E eu acho que é isso. Nós todos temos uma parte dessa indiferença, essa ingratidão, né? Nesses comentários que a gente fez agora há pouco sobre a lição do Fonte Viva que nós lemos, né? Acho que isso ficou claro. Todo mundo tem um pouquinho disso. é, Vocês estão vendo a tela? Não, Não? Nossa, tá tudo cinza. tá tudo cinza? É. Ixi, então eu Pra vou mim comer. tá Tudo o, cinza, a capa cinza. de Romances de Emmanuel. Tá no Romances de Emmanuel? Tá. Eu vou. É. Tá. Eu vou recomeçar a leitura então. Não? Não precisa? Então tá bom. Compartilhar conteúdo. Vamos ver. E agora? Agora entrou. sim. Então tá bom. Então tá. Ficou o comecinho lá. Também estou aprendendo a utilizar os recursos aqui. Então tá bom. Então a gente tem essa questão, às vezes a gente não dá valor, né, para o que a gente tem, né? E chega um momento desse, né, em que a gente é levado à reflexão, né? A gente começa a dar valor a algumas coisas que a gente antes não dava, né? Se vocês tiverem algum comentário como esse que não estava aparecendo, pode fazer, ou se não, escrever no chat, que a Lúcia me avisou aqui no chat que não estava aparecendo, e aí é só escrever, a gente já vai interagindo, tá bom? Então, Emmanuel não esqueceu a promessa. Com efeito, você quer falar alguma coisa, Angélica? Não, eu só ia salientar que dessa parte, quando ele Aham. fala que ele é patrício, patrício, para quem não sabe, era nobre, a casta mais alta, né, de Roma naquela época. Então, ele era uma pessoa não só importante em termos de posto, mas ele era uma pessoa que tinha bens materiais, né, ele tinha tudo, enquanto Publio Lentulus, né? A gente vai ver mais para frente que ele era um senador, né? Era bem importante. Obrigado, Angélica. Então, Emmanuel não esqueceu a promessa. Com efeito, em 21 de outubro do mesmo ano, voltava a recordar noutro comunicado familiar. Se a bondade de Jesus nos permitir, iniciaremos o nosso esforço dentro de alguns dias, esperando eu a possibilidade de grafarmos as nossas lembranças do tempo em que se verificou a passagem do Divino Mestre sobre a face da terra. Não sei se conseguiremos tão bem quanto desejamos semelhante intento. Eu aproveitei a oportunidade, né, para a gente aumentar o nosso conhecimento aí do português. Eu sempre faço isso, né? Intento é um objetivo, projeto. De antemão, todavia, quero assinalar minha confiança na misericórdia do nosso Pai de infinita bondade. De fato, em 24 de outubro referido, recebi o médium Xavier a primeira página desse livro, e a 25 do mesmo mês, Emmanuel voltava a dizer: iniciamos, com o amparo de Jesus, mais um despretensioso trabalho. Permita Deus que possamos levá-los a um bom termo. Termo é um bom final, um término. Agora verificareis
a extensão de minhas fraquezas no passado, sentindo-me, porém, confortado em aparecer com toda a sinceridade do meu coração ante o plenário de vossas consciências. Orai comigo, pedindo a Jesus para que eu possa completar esse esforço, de modo que o plenário se dilate além do vosso meio, a fim de que a minha confissão seja um roteiro para todos. Eu marquei essas partes em amarelo porque tem um dito popular, né? Isso você vai ver é milenar, né? Que um homem tolo é aquele que não aprende com os próprios erros. Um homem inteligente é um homem que aprende com os próprios erros. E um sábio é aquele que aprende com os erros dos outros, né? Então, acho que esse livro aqui, para mim, é para a gente exercitar essa nossa sabedoria, né? Porque aí a gente vai poder verificar alguns erros que Emmanuel cometeu, e ele mesmo fala com todos os sem meias palavras, né, no livro, desses erros, né? E acho que a gente pode perceber de uma pessoa que foi tão sincera, né, conosco, né? E a gente refletir, né, e tentar tirar ensinamentos, tirar atitudes que a gente possa não cometer, né? Porque a gente vê, já vai entender as consequências disso daí. Eu acho que seria isso, né? O grande objetivo desse estudo, né? A gente aproveitar esses ensinamentos, né? Que Emmanuel passou de forma muito dolorida, para que a gente, se passe de uma forma menos dolorida e eventualmente consiga nem passar por essas experiências. Durante todo o esforço de psicografia, o autor desse livro não perdeu o ensejo de ensinar a humildade e a fé a quantos o acompanham. Em 30 de dezembro de 1938, comentava em nova mensagem íntima: agradeço, meus filhos, o precioso concurso que me vindes prestando. Tenho me esforçado quanto possível para adaptar uma história tão antiga ao sabor das expressões do mundo moderno. Mas, em relatando a verdade, somos levados a penetrar, antes de tudo, na essência das coisas, dos fatos e dos ensinamentos. Para mim, essas recordações têm sido muito suaves, mas também muito amargas. Suaves pela rememoração das lembranças amigas, mas profundamente dolorosas, considerando o meu empedernido, endurecido, meu coração empedernido, né? Meu coração endurecido, que não soube aproveitar o minuto radioso que soara no relógio da minha vida, de espírito, há 2000 anos. Eu marquei essa parte porque um dos pontos mais bonitos que eu acho, né, do livro, né, vou dar um spoiler para vocês, que o Publio Lentulus vai chegar um momento e vai se encontrar pessoalmente com Jesus. E nesse momento, né, Jesus fala para ele: olha, você pode aproveitar esses ensinamentos agora ou daqui a milênios, né? Eu acho que isso daí é reflexo disso, né? A gente tem sempre a oportunidade de aproveitar um ensinamento, né? Agora ou quando a gente quiser, seja amanhã, depois de amanhã ou daqui a milênios, né? E a gente vai ter que lidar com as consequências, né, desse nosso estar adiando, né, como foi falado na lição de abertura, né? A gente deixa sempre adia, né? Esquece de fazer as coisas hoje, né? E eu acho que isso daí é
essa consequência, né? Como a Angélica até havia comentado, que está tudo muito ligado, né? A lição da abertura, esse prefácio, né? Eu acho muito legal. Permita a Jesus que eu possa atingir os fins a que me propus, apresentando nesse trabalho não uma lembrança interessante acerca de minha pobre personalidade, mas tão somente uma experiência para os que hoje trabalham na semeadura e na seara do Divino Mestre. De outras vezes, Emmanuel ensinava aos seus companheiros encarnados a necessidade de nossa ligação espiritual com Jesus, no desempenho de todos os trabalhos. No dia 4 de janeiro de 1939, grafava ele esta prece em comunicado íntimo, ainda com respeito às suas memórias do passado remoto. Jesus, Cordeiro misericordioso do Pai, de todas as graças, são passados 2000 anos e minha pobre alma ainda revive os seus dias amargurados e triste. Que são 2 milênios, Senhor, no relógio da eternidade? Eu gosto de brincar, né? Sempre que quando a gente começa a estudar essas questões aí que o Espiritismo levanta, a gente começa a perceber outra dimensão do tempo, né? No quinto romance, né, no último romance do Emmanuel, no Ave Cristo, eu acho muito interessante que é a história de um pai que decide voltar aqui para a Terra para ajudar um filho querido que estava perdido por aqui. E aí ele vai lá e está trabalhando lá no plano espiritual e ele vai pedir uma licença, né, no trabalho para o chefe dele, né? E aí ele explica o motivo, o chefe concorda, né? E aí o chefe acha que é um motivo muito nobre, né? E aí o chefe fala, mas quanto tempo você quer de licença? Né? Aí o trabalhador, né, que está pedindo a licença, né? O pai, né, que está pedindo a licença, ele vai e fala, não, eu deixo a seu critério, você tem mais experiência, você pode falar aí um tempo que você acha razoável para essa minha licença. Aí o chefe fala assim, eu acho que 1 século deve dar para você ir lá resolver essa questão com seu filho. Eu acho muito legal a gente mudar essa forma, né? A gente quer, quando a gente decide às vezes mudar alguma coisa, a gente quer que todas as pessoas mudem no mesmo tempo que a gente, né? A gente teve o tempo e para fazer tudo do jeito nosso, e quando a gente tem que dar o tempo para o outro, a gente às vezes não tem tanta paciência com ele, né? Eu acho que quando a gente começa a ter essa nova dimensão, a gente começa a entender melhor isso, compreender que as pessoas também têm as suas particularidades, todo mundo tem a sua maneira de ser, né? E acho que isso a gente tem que respeitar, e com o tempo tudo vai se ajeitar, né? Nem que seja 1 século, 2 milênios, mas tudo vai se ajeitar. Então, continuando. Sinto que a tua misericórdia nos responde em suas ignotas, né, desconhecidas profundezas. Sim, o tempo é o grande tesouro do homem, e 20 séculos, como 20 existências diversas, podem ser 20 dias de provas, de experiência e de lutas redentoras. Só a tua bondade é infinita. Somente tua misericórdia pode abranger todos os séculos e todos os seres, porque em ti vive a gloriosa síntese de toda a evolução terrestre, fermento divino de todas as culturas, alma sublime de todos os pensamentos.
Diante de meus pobres olhos desenha-se a velha Roma dos meus pesares e das minhas quedas dolorosas. Sinto-me ainda envolto na miséria de minhas fraquezas e contemplo os monumentos das vaidades humanas. Expressões políticas variando nas suas características de liberdade e de força, detentores da autoridade e do poder, senhores da fortuna e da inteligência, grandezas efêmeras. Efêmera é que dura muito pouco, né? Passa rapidamente. Grandezas efêmeras que perduram apenas por um dia fugaz, né? Também fugaz é uma coisa muito ligeira, rápida. Tronos e púrpuras, mantos preciosos das honrarias terrestres, togas da falha justiça humana, parlamentos e decretos supostos irrevogáveis. Em silêncio, Senhor, viste a confusão que se estabelecera entre os homens inquietos e, com o mesmo desvelado amor, salvaste sempre as criaturas no instante doloroso das ruínas supremas. Deste a mão misericordiosa e imaculada aos povos mais humildes e mais frágeis. Confundiste a ciência mentirosa de todos os tempos. Humilhastes os que se consideravam grandes e poderosos. Sob o teu olhar compassivo, a morte abriu as suas portas de sombra e as falsas glórias do mundo foram derrubadas, desmoronadas. No torvelinho, é a mesma coisa que um redemoinho das ambições, reduzindo-se todas as vaidades a um acervo de cinzas. A gente está aqui na Terra justamente para fazer isso, né? Para pegar todo o nosso egoísmo, nossa vaidade e transformá-las em cinzas, né? A hora que a gente conseguir fazer isso, transformar nosso egoísmo, nossa vaidade em cinza, aí a gente vai estar pronto para assumir tarefas maiores, né? A gente não vai ter, não vai estar ainda no mesmo nível de grandes espíritos de luz, mas a gente já vai estar pronto para começar a trabalhar nesse processo. Ante minha alma surgem as reminiscências das construções elegantes das colinas maravilhosas. Vejo o Tibre, aí eu coloquei nesse avermelhado, né? Observações para a gente ajudar a compreender, né? Tibre é o rio que atravessa Roma. Então vejo o Tibre que passa recolhendo os detritos da grande Babilônia imperial. Os aquedutos, os mármores preciosos, as termas que pareciam indestrutíveis. Vejo ainda as ruas movimentadas, onde uma plebe, né? Aqui a Angélica havia comentado, né, que os patrícios eram a classe mais elevada, né? E aí, em contraposição, a plebe é a classe menos elevada, né, lá em Roma, na antiga Roma. Então vejo ainda as ruas movimentadas, onde uma plebe miserável espera as graças dos grandes senhores, as esmolas de trigo, os fragmentos de pano para resguardarem do frio a nudez da carne. Regurgitam, né? Quando você está abarrotado, está repleto, né? Então regurgitam os circos. Há uma aristocracia do patriciado observando as provas elegantes do campo de Marte. Essa era uma região da cidade de Roma,
né, onde eles faziam essas festas. Marte era o deus da guerra, né, então essas festas que eles faziam antes e principalmente depois das guerras eram sempre eram normalmente lá, né? Então há uma aristocracia do patriciado observando as provas elegantes do campo de Marte e em tudo, das vias mais humildes até os palácios mais suntuosos, fala-se de César, o Augusto. Dentro dessas recordações, eu passo, Senhor, entre farraparias, né? Tem muitas pessoas com farrapos, né? Vestidas, né? Entre farraparias e esplendores, com o meu orgulho miserável, dos véus espessos de minhas sombras, também eu não podia te ver, no alto, onde guardas o teu sólio de graças inesgotáveis. Sólio é uma cadeira de rei, um trono. Enquanto o grande império se desfazia em suas lutas inquietantes, trazias o teu coração no silêncio, e, como os outros, eu não percebia que vigiavas. Permitiste que a Babel romana se levantasse muito alto, mas quando viste que se ameaçava a própria estabilidade da vida no planeta, disseste: basta, são vindos os tempos de operar-se na seara da verdade. Eu marquei essa parte aqui porque, como foi comentado, né, no começo, né, a gente achava que a gente às vezes acha quando as coisas não estão ocorrendo da forma com que a gente gosta, né, que Deus, que os espíritos que olham aqui por nós, né, acho que eles devem estar no, no, no momento de pausa deles, de, de, de descanso, né? Por isso que eles não estão reparando nas coisas que acontecem conosco. Quando não é verdade, eles estão sempre olhando por nós, né? E aí chega um momento em que eles falam, não, basta, chega, agora precisam mudar isso, do jeito que está, não está dando certo. Vocês estão cada vez indo num rumo diferente do que seria o ideal, né? Do que seria o recomendável, não o ideal, né? E aí eles dão essa chance da gente parar e repensar, né? Que eu acho que é o que nós estamos vivendo nesse momento, né? Os comandantes daqui então falar esse basta e agora todos nós estamos tendo esse tempo para repensar. E os grandes monumentos, com as estátuas dos deuses antigos, rolaram de seus pedestais maravilhosos. Um sopro de morte varreu as regiões infestadas pelo vírus da ambição e do egoísmo desenfreado. Talvez tenha alguma coisa com que a gente esteja vivendo hoje também, né? Despovoando-se então a grande metrópole do pecado. Ruíram os circos formidandos, que provoca medo. Caíram os palácios, enegreceram-se os mármores luxuosos. Bastou a tua palavra, Senhor, para que os grandes senhores voltassem à margem do Tibre, como escravos misérrimos. Eu acho que aqui ele já começa até a fazer uma brincadeira, né? E o próximo livro, né, que o Emmanuel escreveu é o 50 anos depois, né? E um dos personagens desse livro é ele mesmo, Emmanuel, que 50 anos depois ele volta e aí na condição não mais de um senador, né, mas de um escravo, né? Então é interessante, talvez ele já
já estivesse anunciando isso que ele escreveria depois. Perambulamos assim dentro da nossa noite até o dia em que a nova luz brotara em nossa consciência. Foi preciso que os séculos passassem para aprendermos as primeiras letras da tua ciência infinita de perdão e de amor. Então, aquelas pessoas que estão passando por esses momentos em que de mais dificuldade, de mais reflexão, de mais aquela sensação de que precisa mudar, né? A gente está passando, né, por essa noite, né? Porque a noite é o momento da reflexão, né? Às vezes também, né, a gente estuda filosofia oriental, né? Eles sempre falam também do inverno, né? O inverno é o tempo de recolhimento, né? Assim como a noite é o tempo de recolhimento, da gente olhar para dentro, né? Da gente escolher as atitudes que a gente quer, a gente se preparar para tomar essas atitudes para quando chegar o dia, quando chegar o verão, que é o momento de ação, é o momento de sair, é o momento de fazer as coisas, é esse momento, né? E aí eu acho que ele faz essa brincadeira aqui também com as palavras, né? Para passar isso, né? E acho que ele também aproveita, né? Para já dar uma cutucada em algumas questões, né? Que principalmente no século XX a gente acha que ciência é alguma coisa muito material, muito palpável, né? E aí ele já começa a trazer essa observação para a gente. Para aprendermos as primeiras letras de tua ciência infinita, de perdão e de amor, né? Então, a gente vai descobrir mais tarde, né, que a ciência é tudo. Tudo é a mesma coisa que a lei de Deus, também é tudo, né? Então, se a gente quer aprender da lei de Deus, a gente pode estudar física, química, biologia, né? Se a gente quiser aprender ciência, a gente estuda a teologia, estuda o evangelho, né? Então, quando a gente compreender que tudo é uma coisa só, né? Aí a gente vai estar mais no caminho, a gente sem essas separações. E aqui estamos, Jesus, para louvar-te a grandeza. Dá que possamos recordar-te em cada passo, ouvir-te a voz em cada som distraído do caminho, para fugirmos da sua sombra dolorosa. Estende-nos tuas mãos e fala-nos ainda do teu reino. Temos sede imensa daquela água eterna da vida que figuraste no ensinamento à samaritana. Então, aí eu trouxe, está no Evangelho de João, capítulo 4, do versículo 7 ao 15, essa história da samaritana, né? Que Jesus pede água para ela e aí ela fala, mas como você vai pedir água para uma mulher, né, da samaritana? Aí Jesus fala assim, olha, se você tivesse pedido água para mim, eu te daria uma água que você nunca mais ia ter sede, né? Uma água viva, né? Acho que é essa referência aqui. Quando a gente está pegando esses ensinamentos que Emmanuel está trazendo, né, para a gente, né, a gente está bebendo essa água viva, né, essa água que a gente não vai mais ter sede. Exércitos de operários do teu evangelho, nós nos movemos sob as tuas determinações suaves e sacrossantas. Ampara-nos, Senhor, e não nos retires dos ombros a cruz luminosa e redentora, mas ajuda-nos a sentir nos trabalhos de cada dia a luz eterna e imensa do teu reino de paz, de concórdia e de sabedoria, em nossa estrada de luta
de solidariedade e de esperança. Eu marquei aqui: não retires dos ombros a cruz luminosa e redentora, porque a gente, às vezes, quando a gente está pedindo, a gente pede que a gente não tenha aqueles problemas, né? Mas aí, quando você vai lá na filosofia oriental, né, eu tenho estudado recentemente bastante isso, é muito parecido com esses ensinamentos que a gente tem no cristianismo, no espiritismo, né? E eles falam que as pessoas são do tamanho dos seus problemas, né? Então, que a gente, se a gente tem um problema, é porque a gente pode carregar, né, aquele problema, a gente pode lidar com aquele problema, né? E Jesus falou que ele nunca ia dar uma cruz mais pesada do que a gente pode carregar, né? Então, quando a gente aprender com esse problema menor, né, certamente aparecerão problemas maiores do que esse que a gente está agora. Por quê? Porque a gente vai estar mais capacitado, né? E aí sempre virão problemas maiores, né? E só tem um jeito da gente se livrar do problema. Não adianta tentar se esconder dele ou esconder o problema em algum lugar, né? É com o trabalho, né? Então, eu acho que é isso que ele quis falar para a gente, por isso que eu marquei essas duas partes aí. Em 8 de fevereiro, em 8 de fevereiro último, véspera do término da recepção deste livro, agradeci a Emmanuel o concurso de seus companheiros encarnados, em comunicado familiar, do qual destacamos algumas frases. Meus amigos, Deus os auxilie e recompense. Nosso modesto trabalho está a terminar. Poucas páginas lhe restam, e eu vos agradeço de coração, reencontrando os espíritos amigos das épocas mortas. Sinto o coração satisfeito e confortado ao verificar a dedicação de todos ao firme pensamento de evolução, para a frente e para o alto, pois não é sem razão de ser que hoje laboramos na mesma oficina de esforço e de bondade. Jesus há de recompensar a cota de esforço amigo e sincero que me prestastes, e que sua infinita misericórdia vos abençoe, é a minha oração de sempre. Aqui ficam algumas anotações íntimas do Emmanuel, fornecidas na recepção deste livro. A humildade desse generoso espírito vem demonstrar que no plano invisível há também necessidade de esforço próprio, de paciência e de fé para as realizações. As notas familiares do autor são um convite para que todos nós saibamos orar, trabalhar e esperar em Jesus Cristo, sem desfalecimentos na luta que a bondade divina nos oferece para o nosso resgate no caminho da redenção. Pedro Leopoldo, 2 de março de 1939, a editora. Então, alguém quer fazer algum comentário? Então, pode falar. Eu quero. Pode falar. Pode falar, Rô. Desse texto que foi lido, me chamou a atenção quando ele fala, né, que estamos iniciando as primeiras letras dos ensinamentos de Jesus, né? E aí me remeteu ao nosso estudo da semana passada, quando o texto de Fonte Viva, o número 20, a diferença, aonde eu coloco, né, que chegou o momento de sairmos da parte da teoria, né, do que está escrito e levar afinco à prática, quer dizer, passarmos à ação que é o amor, a caridade ao próximo.
Então, ele também, Emmanuel, para mim, nessa abertura do livro, há 2000 anos, ele também mostra isso, né? Aham. Que nós ainda somos iniciantes, estamos longe, muito, muito longe da perfeição, mas o caminho é esse, nos instruirmos através da ciência, procurarmos o conhecimento, mas não ficarmos somente no conhecimento, na parte literária, e colocarmos realmente em ação tudo aquilo que aprendemos, levarmos ao próximo todos esses ensinamentos, né? É isso aí. E só da gente achar que a gente é, precisa melhorar, a gente já está mais próximo dessa melhora, né? Porque acho que o passo mais difícil é a gente reconhecer que a gente tem limitações, né? A gente tem um ego, né? Uma vaidade muito grande, né? E a hora que a gente percebe que a gente tem essas limitações, que a gente precisa trabalhar para sobre elas, né? Aí a gente já começou, deu, acho que o passo mais significativo nessa nossa mudança. Aí só da gente estar aqui, né, em pleno sábado, né, de manhã, que a gente podia estar fazendo outras coisas, né? A gente se dedica a ler um texto que não vem passar a mão na nossa cabeça e falar, nossa, você está ótimo, né? Tudo que você está fazendo está excelente. Não, muito pelo contrário. Ele está falando tudo que a gente está. Ele está sempre nos convidando a que a gente remexa dentro da gente e ache alguma coisa que não está tão bom, né? E esse é um trabalho que a gente vai fazer, né, para sempre, né? Sempre a gente vai olhar dentro da gente, a gente vai ter alguma coisa que a gente precisa melhorar. Mais algum É, o, comentário? Pode falar. o texto como um todo, assim, me fez refletir. Não tem como a gente não fazer um paralelo com hoje, né? Acho que conforme ele vai passando, e aí eu gosto das descrições de Emmanuel, porque eu me coloco vendo Roma, conforme ele vai descrevendo. Então, acho que conforme ele vai descrevendo Roma e ele vê todo esse cenário, que na verdade o que ele vislumbrava lá não é diferente do que a gente vislumbra hoje no mundo, né? A gente vê as mesmas dificuldades, as mesmas diferenças sociais, o mesmo orgulho, o mesmo vaidade dentro de nós, né? Que às vezes passa olhos vistos sem enxergar as dificuldades daqueles que estão do nosso lado, né? E fazendo esse paralelo, eu me peguei pensando que, embora o conhecimento hoje seja mais amplo, né, porque a gente tem a ciência, e eu gostei da sua colocação, Paulo, eu acho que é bem isso, a ciência nunca foi separada dos ensinamentos do Cristo, né, quem fez essa separação foi o homem, então, embora a gente tenha todo esse conhecimento, e hoje a gente passe por uma prova coletiva, né? Mas a prova também é individual e que acho que o que nos mostra esse paralelo é que sempre é chegado o tempo, não importa a época, mas nós somos sempre chamados a construir, a colocar em prática os ensinamentos do Cristo, né? E acho que quando ele fala ali dos ensinamentos da samaritana, né? Naquela época, os judeus não conversavam com os samaritanos, era um preconceito, inclusive, que existia entre eles, né? Então, acho que aquela mensagem, quando Emmanuel coloca, acho que é justamente para mostrar que Jesus, naquela época, ele mostrava que a lição, a mensagem que ele trouxe é para todos, né? Não cabiam somente aos judeus pelo fato de Jesus vir do povo judeu, né? Mas é uma lição para todos e que a todos a lição estava disponível e essa água, né? Que ele falava que era a água que saciava toda a nossa sede, né? Que é essa da sabedoria, do perdão, do amor, é uma coisa extensível a todo mundo e independe mesmo de tempo. Então, acho que essa introdução me remete a isso, assim, me trouxe essa lição, essa reflexão
de hoje com o paralelo do que Emmanuel comenta, né, do passado. É isso aí. Mais alguém quer fazer algum comentário? Bom, vamos começar o primeiro capítulo. Então, o livro ele tem duas partes, tem 10 capítulos em cada parte, né? A gente provavelmente não vai fazer todo o capítulo 1 hoje, né? Talvez a gente consiga acabar no próximo encontro, mas o importante acho que é essas reflexões. Quanto mais pessoas participarem dos comentários, mais rico ele será, né? Então, a primeira parte, capítulo 1, dois amigos. Eu coloquei no capítulo ele vai tratando de vários assuntos, né? A primeira que ele vai fazer é descrever esse cenário, até como a Angélica falou agora, né? De Roma, né? Para a gente se sentir dentro de Roma, né? Os últimos clarões da tarde haviam caído sobre o casario romano. As águas do Tibre, ladeando o Aventino, deixavam retratados os derradeiros reflexos do crepúsculo, enquanto, nas ruas estreitas, passavam liteiras. Liteiras é tipo umas cadeirinhas que eles usavam para transportar as pessoas. Deixa eu só. Deixa eu ver se eu consigo mudar aqui. Ó, vocês estão vendo aí as liteiras? Sim. Ah, então tá Sim. bom. É só para ver se deu certo aqui os recursos da tecnologia. Pronto, voltando. Apressadas, sustidas, né, levantadas por escravos musculosos e lépidos, rápidos. Né? Nuvens pesadas amontoavam-se na atmosfera, anunciando aguaceiros próximos, e as últimas janelas das residências particulares e coletivas fechavam-se com estrépito, um barulho, né, com um estrondo, ao sopro dos primeiros ventos da noite. Entre as construções elegantes e sóbrias que exibiam mármores preciosos, no sopé da colina, um edifício havia que reclamava a atenção do forasteiro pela singularidade de suas colunas severas e majestosas. Uma vista de olhos ao seu exterior indicava a posição do proprietário, dado o aspecto artístico e imponente. Era de fato a residência do senador Públio Lentulus Cornélius, homem ainda moço, que, à maneira da época, exercia no Senado funções legislativas e judiciais, de acordo com os direitos que lhe competiam, como descendente de antiga família de senadores e cônsules da República. O Império, fundado com Augusto, havia limitado os poderes senatoriais, cujos detentores não exerciam nenhuma influência direta nos assuntos privativos do governo imperial, mas mantivera a hereditariedade dos títulos e dignidades das famílias patrícias, estabelecendo as mais nítidas linhas de separação das classes na hierarquia social. Eu e a Angélica, a gente não combinou antes, né? Mas tudo que a gente está falando, tudo que a gente está marcando é muito parecido, né? Da mesma forma com que ela pontuou já 2 vezes, né? Essa semelhança entre o que se vivia nessa Roma
né, de 31, aí a gente vai ver mais para frente, e o que a gente está vivendo hoje é muito parecido, né? E eu acho que essa nítida separação das classes é um dos problemas que a gente precisa parar para refletir nos dias de hoje. Então, agora eles vão começar um outro assunto, né, no capítulo. São 19 horas de um dia de maio de 31 da nossa era. Públio Lentulus, em companhia de seu amigo Flamínio Severus, reclinado ao triclínio, agora que eu já aprendi, triclínio seria uma coisa, esse ambiente que eles ficavam, 3 pessoas reclinadas para se alimentar. É, reclinado no triclínio, termina o jantar, enquanto Lívia, a esposa, expede ordens domésticas a uma jovem etrusca, a uma jovem escrava etrusca. O anfitrião era um homem relativamente jovem, aparentando menos de 30 anos de idade. Não obstante, o seu perfil orgulhoso e austero, aliado à túnica de ampla barra purpúrea, né? Sempre essa questão do vermelho, né? O vermelho era uma cor que antigamente era muito difícil de ser conseguida, tinta vermelha, né? Então, como era uma cor difícil, era tudo muito caro, né? Então, as pessoas poderosas se vestiam sempre com roupas vermelhas, né? Para mostrar o seu poder, que impunha um certo respeito a quantos se lhe aproximavam, contrastando com o amigo que, revestindo a mesma indumentária de senador, deixava entrever idade madura, iluminada de cãs com cabelos brancos precoces, em penhor da bondade e experiência da vida. Deixando a jovem senhora entregue aos cuidados domésticos, ambos se dirigiram ao peristilo, uma espécie de uma varanda interna, né? Uma varanda que dá para um pátio interno, por buscarem um pouco de oxigênio na noite cálida, meio quente, né? Morna, mas para quente. Embora o aspecto ameaçador do firmamento denunciasse chuva iminente. A verdade, meu caro Públio, exclamava Flamínio pensativo, é que te consomes a olhos vistos. Trata-se de uma situação que precisa modificar-se sem perda de tempo. Já recorreste a todos os facultativos no caso da tua filhinha, né? Facultativo eu pus errado, agora que eu percebi. Facultativo é um médico, né? Aquele que exerce legalmente a medicina. Eu pus na segunda vez que aparece, não na primeira. Dos facultativos, no caso da tua filhinha, infelizmente, retorquia o patrício com amargura, né? Então respondeu o patrício com amargura. Já lancei mão de todos os recursos ao nosso alcance. Ainda nesses últimos dias, minha pobre Lívia levou-a a distrair-se em nossa vivenda do Tibur, procurando um dos melhores médicos da cidade, que afirmou tratar-se de um caso sem remédio na ciência dos nossos dias.
o facultativo, não chegou a positivar o diagnóstico, certamente em razão de sua comiseração, da sua da misericórdia, né? Pela doentinha e pelo nosso paternal desespero. Mas, segundo nossas observações, acreditamos que o médico de Tibo presume tratar-se de um caso de lepra. É uma prevenção atrevida e absurda. É uma presunção atrevida e absurda. Entretanto, se não podemos admitir qualquer dúvida com relação aos nossos antepassados, sabes que Roma está cheia de escravos de todas as regiões do mundo, e são eles o instrumento de nossos trabalhos de cada dia. É verdade, concordou Flamílio com amargura. Um laivo, uma mancha de perspectivas sombrias transparecia na fronte, na face dos dois amigos, enquanto as primeiras gotas de chuva satisfaziam a sede das roseiras floridas que enfeitavam as colunas graciosas e claras. E o pequeno Plínio? Perguntou Públio, como desejoso de proporcionar novo rumo à conversação. Esse, como sabes, continua sadio, demonstrando ótimas disposições. Calpurnia atrapalha-se a cada momento para satisfazer-lhe os caprichos dos 12 anos incompletos. Às vezes é voluntarioso e rebelde, contrariando as observações do velho Parmênides, só se entregando aos exercícios da ginástica quando muito bem lhe apraz. No entanto, tem grande predileção pelos cavalos. Imagina que, num momento de irreflexão própria da idade, burlando toda a vigilância do irmão, concorreu a uma tirada de bigas realizadas nos treinos comuns de um estabelecimento esportivo do Campo de Marte, obtendo um dos lugares de maior destaque. Quando contemplo meus dois filhos, lembro-me sempre de tua pequena Flávia Lentulha, porque bem sabes dos meus propósitos para o futuro, no sentido de estreitar os laços que prendem as nossas famílias. Públio ouvia o amigo calado, como se a inveja lhe espicaçasse, magoasse e torturasse o coração carinhoso de pai. Todavia, revidou. Apesar dos nossos projetos, os álgores, na Roma antiga eram tipo um sacerdote, um adivinho, um profeta. Os álgores não favorecem nossas esperanças, porque a verdade é que a minha pobre filha, com todos os nossos cuidados, mais parece uma dessas infelizes criaturinhas atiradas ao Velabro, né? É um bairro de Roma que era meio pantanoso. Contudo, confiamos na magnanimidade dos deuses. Então, pessoal, agora vai começar uma outra parte, que é um pouco já mais extensa, né? Eu acho que a gente podia deixar para o nosso próximo encontro. Alguém quer fazer mais algum comentário? Esse bairro Velabro, além de ser pantanoso, era onde viviam a plebe, né? Porque justamente como é região mais baixa, e aí quando o rio Tibre ele inundava, então ele inundava essas regiões, então era onde o pessoal mais pobre morava. Isso, e aonde passava também o esgoto da cidade, que era a Exatamente. cloaca máxima lá, né, que eles construíram mais tarde, foi tudo no Velabro. Tudo isso é um lugar, E né, que provavelmente nenhum de nós gostaria de morar.
E acho que o que me chamou a atenção quando eles fazem referência à lepra, né? Eles não falam isso de forma tão clara, mas dá para entender que eles acham que a lepra tem a ver com os escravos, né? É, isso aí. Mas Ele comenta a lepra, ele lembra dos outros que trabalham para eles, né? Então, exatamente, tipo, eles não podem abrir mão deles, né, dos aham, escravos, mas eles associam a doença às pessoas de menor condição, né? E é curioso, porque a pandemia de hoje, ela aconteceu justamente o contrário, né? é, Ela começou pelas pessoas de maior aquisição, aham, né? Tanto que ela começou lá em Wuhan, que é um centro comercial, assim, de alta movimentação, né, lá dentro da própria China, e ela espalhou pelo mundo através das pessoas que têm mais condições financeiras, que viajam a negócios, a turismo, aham, né? Eu pensei bastante nisso, assim. com Eu acabo certeza. fazendo muita associação com hoje. É isso aí. Para a gente, né, mudar todos os nossos conceitos, né? Que não tem a ver, né? Como na época não tinha a ver, era mais um preconceito social, né? A Aham, questão da doença, né? Hoje, embora ainda tenha o preconceito social, mas é curioso como as pessoas não mudam ainda o foco, né? O preconceito social ainda existe, ainda é muito presente, né? é isso aí. Mais algum comentário? Mas alguém, meninas, Então, na semana que vem a gente começa a partir dessa parte aqui, dos deuses, tá bom? tá ok. Ô, Paulo, Oi, pode falar. Sim. nós vamos começar desta parte, ok. Até que página nós vamos? Porque eu havia me preparado somente Aham, para a introdução, aham. né? E hoje nós avançamos um pouco além. Então, eu gostaria de saber até onde deveremos conduzir os estudos para Aham. podermos participar. Eu acho que leia o primeiro capítulo e eu Uhum, acho que dificilmente terminaremos o primeiro capítulo, tá? É, quanto mais a gente tiver participação, menos a gente vai ler, tá certo? Eu acho que esse é o objetivo, né? No primeiro dia as pessoas estão mais acanhadas, isso é natural, né? Mas nos próximos a gente vai cada vez mais ter essas interações. E a gente deixa o tempo é, de acordo com as interações, entendeu? Assim, se a gente tiver muito, quando der mais ou menos é, 1 hora, assim a gente para não ficar cansativo também, né? E aí o que a gente conseguir avançar, a gente tá ótimo. Eu acho que o mais importante é ter as interações do que a gente cumprir qualquer meta, tá bom? perfeito. Então acho que na semana que vem dificilmente a gente consegue concluir todo o capítulo 1, tá? Mas então acho que todo mundo lê o capítulo 1, que aí já vai estar pronto para todas as discussões que a gente tiver, tá bom? Não vamos esquecer de fazer o sorteio da lição da Isso, Fonte Viva no isso, a próximo gente já faz sábado. agora, tá bom? Eu vou só parar então a gravação.